Olá, aqui é o Victor, estamos de volta. Tá curtindo, tá gostando? Espero que sim. Deixa o joinha aí, deixa o comentário. Vamos aprendendo cada vez mais. Também clica no link da descrição para ver mais conteúdo sobre copy, sobre marketing digital e assim a gente se desenvolver juntos, ok? Agora trazer um pouco das melhores técnicas de copy para iniciantes. O que eu vejo que é importante primeiro de tudo é que copywriting, quando você entende a essência, as técnicas elas se tornam muito mais depois uma parte avançada do que uma necessidade. Pode ver, todo mundo tem uma pessoa na família que é um ótimo vendedor. Um tio, né, uma tia, ou então um avô, alguém que, né, fala pra caramba, convence todo mundo, tem a lábia, tem o jeito. Essa pessoa não deve conhecer técnicas de copywriting, essa pessoa nunca deve ter lido sobre modelos e estruturas, nada. Ela entende a essência, ela sabe que ela precisa criar uma afeição, ela sabe da reciprocidade, ela sempre dá um presentinho pra alguém, ela é benquista, ela é uma pessoa política, uma pessoa bem relacionada. Ela sabe trabalhar o que as pessoas querem, o que as pessoas têm medo, ela tem um bom papo, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você entende a essência do copy, tudo que eu vim abordando até aqui, tudo que eu vim discutindo com você, as técnicas elas ficam em segundo plano, porque elas são mais uma forma de você se especializar, de você se profissionalizar e melhorar ainda mais como copywriter do que uma necessidade. Dá para você ser um bom copywriter, um iniciante que tem resultados, sem precisar se prender tanto a técnicas. Porque eu sei que no começo é complicado, você olha gatilhos mentais, você olha um monte de coisa e você fala, meu Deus, como que eu vou colocar tudo isso em prática, né? Como que eu vou colocar tudo isso em ação? E é a verdade que isso mais assusta do que ajuda. Então pensa assim, beleza, o que eu preciso falar para a pessoa querer comprar de mim? Eu preciso falar das minhas formações, onde eu estudei, o que eu estudei. Beleza, eu concordo, porque isso é autoridade, beleza. Eu preciso também mostrar os resultados dos meus clientes, os antes e depois, mostrar quantas pessoas eu ajudei e como eu posso mudar a vida da pessoa. Legal. Vamos por isso também, porque isso é prova social, ok? Eu preciso mostrar o diferencial do meu produto. Por que meu produto não é igual o dos outros? Beleza, verdade, diferencial. O nome técnico disso a gente chama de mecanismo único, que é aquilo que só o seu produto tem e ninguém mais tem. Beleza, mas você não precisa saber do nome mecanismo único. É um diferencial. Beleza, tá, ok. Eu preciso trazer uma ideia legal, algum tipo de pauta, algum tipo de assunto que seja diferente do que todo mundo fala. Concordo. O nome técnico disso é Big Idea. Mas assim, você não precisa lembrar do nome técnico, é só você colocar uma ideia legal, você trazer uma pauta bacana, você explorar um assunto que poucas pessoas exploram, que você vai ter a atenção das pessoas. Então o que eu quero dizer é, quando você começa a entrar no lado mais intuitivo, quando você começa a exercitar mais o natural, você percebe que as técnicas, elas têm nome, elas existem, elas são importantíssimas, mas elas são encaixadas de uma forma natural, de uma forma contextualizada dentro da sua comunicação persuasiva, tá? Então aqui, pense só em enumerar algumas técnicas, né? A gente tem a mecanismo único, que é justamente o que eu falei, que é o seu diferencial. Por exemplo, esses dias eu comprei uma pasta de dente nova e eu vi que elas têm, que a pasta ela tem a tecnologia Nutra-Açúcar, acho que é da Colgate. Nutra-Açúcar, eu fui olhar, né, Nutra-Açúcar é o componente deles que ajuda a neutralizar o açúcar e evitar as cáries. Mas esse é o mecanismo único, eles deram um nome, é a única pasta de dente que tem Nutra-Açúcar. A Clear tem também a única tecnologia chamada BioBooster, que é para limpar a caspa. Se a gente for pegar outros produtos, outras ferramentas, a mesma coisa. Cada um dos produtos de sucesso tem um mecanismo único. Se a gente for analisar a Coca-Cola, acho que é o exemplo maior. Ninguém sabe a receita da Coca-Cola, né? Todo mundo fala que é o maior enigma. O que será que é a receita secreta da Coca-Cola? Receita secreta da Coca-Cola é o mecanismo único dela. Nenhum outro refrigerante de cola tem a mesma receita. Então, por isso que Coca-Cola pode lançar Pepsi, pode lançar Dolly, pode lançar o que for e nenhuma chega ao nível da Coca-Cola. Então, esse é o mecanismo único dela. Beleza. O que é Big Idea? Big Idea é a grande ideia por trás da sua peça publicitária, da sua peça de marketing. Então, o que eu quero discutir? O que eu quero trazer? Uma Big Idea, por exemplo, a da Nike. A Nike ela tem muito a ideia de que todas as pessoas são atletas. Então ela trabalha insistentemente nessa verdade dela, que é justamente, ela convence, ela engaja. Todas as estratégias passam por essa ideia de que
todo mundo pode ser um atleta. Então eles querem que o gordinho seja um atleta, o magrinho seja um atleta, o altão seja um atleta, o baixinho seja um atleta, a pessoa de 40 anos, a pessoa de 60, a pessoa que é sedentária, a pessoa ativa. Todo mundo é atleta. Atleta amador que seja, mas todo mundo pode correr, todo mundo pode se exercitar. Então ela prega muito essa ideia do movimento, a ideia de que, beleza, ninguém pode parar o esporte. Logo, todas as ações seguem por base a questão dessa big idea de que todas as pessoas são atletas. Então é aquilo que te movimenta, é aquilo que quebra padrão, é aquilo que te diferencia, que as pessoas notam, que as pessoas lembram. A Empíricos, que é a maior empresa de publicação financeira no Brasil, ficou muito famosa com a big idea do o fim do Brasil. Quando falaram que tava naquela situação ruim da Dilma, e aí eles criaram o fim do Brasil. Depois eles criaram dólar a R$5. Era a grande ideia deles, era aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles defendiam. E isso, essa defesa, essa big idea, ela é fácil de você lembrar, porque ela cola igual um chiclete. Então as pessoas vão olhar, vão lembrar de você, as pessoas vão acreditar. Eu vejo agora, insistentemente, uma do veganismo, que é se você ama o cachorro, por que você come o porco? E todo lugar eu vejo essa propaganda do veganismo. Então aqui no elevador do prédio comercial que a gente trabalha, tem essa propaganda todos os dias. Se você ama um, por que você come o outro? Então isso também é uma grande ideia, né? Ele tenta te fazer questionar, poxa, os dois são bicho, né? Por que eu amo o cachorro, mas eu como o porco? É a tentativa deles de ser persuasivos, de fazer com que você entre pro veganismo, que você dê uma chance pro veganismo. Se eles tentassem falar de um jeito mais racional, do tipo, o cachorro e o porco são dois seres vivos, os dois têm o coração batendo, por que você come os dois? Por que você tem coragem? Ou por que você não come o cachorro ou você come o porco? Enfim, eles iam tentar se perder todo e ninguém entender. Agora, quando você traz uma big idea, que é justamente uma incitação ali, que é uma pergunta capciosa, que te faz pensar, aí eles têm mais sucesso. Se você ama um, porque você come o outro. Então é fácil, é rápido, cola. Beleza? Isso é uma big idea. A gente pode entrar também numa outra técnica de ancoragem de preço, que é a capacidade que você tem de fazer com que o preço que a pessoa tem na cabeça em relação ao seu produto, ao seu serviço, seja muito maior do que o preço que você vai cobrar. Então, vamos pensar, por exemplo, vamos supor que você dê consultoria, né? De consultoria. Aí você quer cobrar R$1.000 a hora da sua consultoria. Beleza. Só que na cabeça do seu cliente, você tem que fazer com que ele acha válido pagar R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000 na sua consultoria. E quando você fala R$1.000, você tem que ter a percepção de que tá barato. Porque a ancoragem de preço é você jogar o preço mais alto na cabeça do seu cliente e você falar o preço certo e o preço certo parecer muito mais plausível. Por exemplo, isso é muito comum em vermos em cursos, em uma faculdade, por exemplo. Tem faculdade que custa R$2.000, R$3.000 a mensalidade. Então você tem ali na sua cabeça ancorado um preço de faculdade de R$2.000, R$3.000, vamos supor. Aí você vê, por exemplo, uma faculdade menos reconhecida, com menos nome, fazendo por R$500, R$800. Você vai achar que R$500, R$800 é barato, não porque R$800 é pouco, porque R$800 não é pouco, é um valor considerável. Só que você vai achar pouco porque você está comparando os R$800 com R$3.000. Então, isso que é ancoragem de preço, é você colocar um preço mais alto na cabeça do seu cliente para parecer que o seu é baixo. Não necessariamente significa que seja barato. Você pode ancorar preço de, por exemplo, um carro, né? Um Tesla. Por que um Tesla tem tanto sucesso na Califórnia? Porque, assim, lá tem lugar para carregar e tal, né? Que é uma das dificuldades de ter um Tesla, você tem que carregar o carro. Mas na Califórnia, o Tesla, ele é um carro super cool, né? As pessoas querem ter um Tesla, assim, é mó empolgante você ter um Tesla. E o preço dela, apesar de ser mais alto do que a maioria, não é um preço exorbitante. Então é um tipo de carro que você consegue ter um status muito legal, você consegue chamar atenção. Todo mundo para olhar um Tesla, como se estivesse olhando um Porsche, como se estivesse olhando até mesmo carros mais chiques, assim, né? Chama atenção, você vê o painel e tal. E ao mesmo tempo ele é muito mais barato do que um carro de luxo, né? Um carro de mais luxo. Então é interessante ver que assim, eles ancoraram o preço deles. Eles têm um preço mais baixo porque eles, apesar de não serem um carro de super luxo, as pessoas olham o carro com muito mais amor, com muito mais intenção. Agora, se você for ver um Fiat Palio no preço de um Tesla, você vai achar um absurdo.
Você vai falar, nossa, mas que Fiat caro, né? Mas se for ver, o preço é o mesmo. A percepção que muda, a ancoragem, o valor que você tem na cabeça muda. Se eu ver uma Ferrari por 300 mil reais, uma Ferrari novinha, eu vou falar, caraca, que Ferrari barata é essa? Tem alguma coisa pegando aí. Mas não é porque 300 mil reais seja pouco, mas porque você imagina que uma Ferrari vai custar 1.200.000, 1,5 milhão, 2 milhões. Então 300 mil perto de 2 milhões é pouco. Entendeu? Acho que você pegou agora um pouco da ideia. E aí, junto com essa questão de ancoragem de preço, a gente vê a questão de preço e valor. Né? Preço é o que você paga, valor é aquilo que você recebe. Então, se eu, por exemplo, for comprar um curso que vai me ensinar uma profissão, que vai me dar 10 mil reais por mês, eu posso pagar nesse curso 5 mil reais assim, tranquilamente, rindo de orelha a orelha. Por quê? Não porque 5 mil reais num curso seja barato. É um curso caro, é um curso, né, preço caprichado. Só que, se você for analisar o quanto você vai estar ganhando, o valor que aquilo vai ter para você, 120 mil reais por ano, 240 mil reais em 2 anos, o tanto que você vai ganhar com aquilo, 5 mil parece dinheiro de pinga. Então, essa questão de análise, né? Uma vez eu estava conversando com um cara que eu conhecia, que ele trabalhava com recrutamento e seleção. Aí uma vez ele chegou para mim e falou assim, Vitor, sabia que uma empresa grande chega a pagar para um escritório de recrutamento e seleção 50, 80, 100 mil reais por uma vaga, às vezes, de diretor, uma vaga de presidente? Aí eu, sério? Uma empresa vai pagar 80, 100 mil reais para outra selecionar um presidente, selecionar um diretor? Aí ele, sim. Sabe por quê? Porque se o presidente selecionado for bom, se o diretor for bom, ele pode fazer a companhia economizar 5 milhões, 20 milhões, 50 milhões, ou então fazer a companhia crescer 50%, 100%, e os 50, 80, 100 mil que eles pagaram para a empresa de recrutamento e seleção vai parecer dinheiro de pinga, perto do tanto que eles vão ganhar se escolherem o profissional certo para a vaga. E aquilo para mim fez assim um boom, porque eu nunca tinha pensado por esse lado. E faz todo sentido. Quando você olha por esse lado, 50, 80 mil reais não é nada. Se a empresa acertar no presidente, né? Se a empresa conseguir acertar a mão ali, por exemplo, a Apple. A Apple, quando ela trouxe Steve Jobs, lá no final da década de 90, ele salvou a companhia e fez a Apple se tornar uma das mais valiosas do mundo. Ou até a mais valiosa já. Então, quanto que não vale, né? Você acertar na contratação do profissional certo para a vaga certa. E é por isso que, às vezes, uma vaga pode chegar a 50, 80 mil reais se você contratar por meio de um escritório de recrutamento e seleção. Beleza? Então, preço e valor também é algo legal para você estar trabalhando essa técnica na sua copy. Você fazer sempre a pessoa enxergar muito mais valor naquilo que você está oferecendo, para o seu preço sempre parecer baixo, ok? Não significa barato, significa baixo comparado ao que o seu serviço realmente poderia valer. São coisas completamente diferentes. E a gente tem outras técnicas também. A gente tem, por exemplo, a do inimigo comum, que é uma forma de você pegar inimigos que sejam contra a sua visão e você usá-los como uma forma de luta, de combate, né? Então, por exemplo, nas eleições, a gente viu muito o Bolsonaro falando assim, eu sou a saída contra o PT, né? Quem não quer o PT, vota em mim. Se você tá cansado do PT, vota em mim. Então, o inimigo comum do Bolsonaro era o PT. Aí a gente vai ver na área da saúde. Na área da saúde, muita gente tem como inimigo comum a mídia. Porque falar que a mídia quer que você consuma comida cada vez mais, besteira cada vez mais, doces. Pra quê? Pra você cada vez mais gastar dinheiro com comida e assim criar uma sociedade obesa. É teoria da conspiração? Pode ser, pode não ser. Não vou fazer esse juízo de valor, esse mérito aqui. Eu não vou trazer essa discussão. Mas é um inimigo comum, entende? Futebol, você tem as torcidas rivais. É um inimigo comum. O que seria do futebol sem um rival? O que eu quero dizer é, se o inimigo, ele dá um motivo, ele dá uma razão para sua causa, para sua motivação existir. Então, quando o Hitler assumiu lá a Alemanha e tornou o nazismo lá, tudo nazista, ele tinha um inimigo comum. O inimigo comum dele era a Europa. Gente, esse pessoal, desde a Primeira Guerra Mundial, fez várias sanções, proibiu a gente um monte de coisa, deixou a gente em dívida, tá humilhando a gente, vão mostrar pra eles que a gente é superior, que a gente é mais forte que isso. Então ele pegou aquilo e colocou no povo, que já tava um povo triste, um povo ferido, e ele tinha oratória, ele tinha essa coisa da persuasão também, ele tomou isso como inimigo comum e vamos atrás. A inimigo comum depois também se tornou judeus. E assim, ele sempre teve um motivo. Motivos errados? Sim, mas nunca faltou um inimigo comum para a Alemanha nazista. Entende? Por isso que as pessoas elas tiveram uma conexão emocional muito forte ali.
Se a gente for agora analisar outros pontos, vai perceber que sempre existe esse padrão. Grandes movimentos sempre têm como objetivo algum tipo de inimigo. Por exemplo, quando as pessoas, os manifestantes se reuniram para que os Estados Unidos parasse de mandar soldados para a guerra do Vietnã. Foi um grupo de pessoas, né, que se reuniram, começaram a fazer manifestações, foram até Washington e tal, beleza? E qual era o inimigo comum deles? O Estado. Queria que o Estado parasse de mandar gente pra guerra pra morrer no Vietnã. E assim eles conseguiram atrair cada vez mais e mais gente, mais e mais gente. Quando eles chegaram lá, tinha uma legião de pessoas pra manifestação, todos unidos pela causa, pelo inimigo comum. Então, se o seu produto casa nisso, pode usar bastante. Então, enfim, são várias técnicas, várias coisas. Não tem como eu abordar todas as técnicas aqui. Abordei algumas das melhores para os iniciantes, para você já começar a ter uma atração. Mas o importante é você entender a essência disso tudo para você conseguir aplicar melhor. E se você quer, claro, se aprofundar nas técnicas para se tornar um copywriter completo, eu recomendo você assinar a Copy, a minha escola de copywriting, porque lá você tem uma porrada de cursos de copy, você tem conteúdo pra caramba, horas e horas de material, é como se fosse a Netflix do copywriting. Vai ter muita coisa lá, o link tá aqui na descrição. Eu quero que você veja com seus próprios olhos para você entender tudo o que você vai estar levando dentro da copy, tá? E é o que eu recomendo para você que quer se aprofundar, para você que quer entender mais. No meu livro também eu falo sobre as bases do copywriting, então você vai ter uma noção muito grande sobre as principais técnicas que existem. Recomendo bastante adquirir o meu livro também, que tá o link aqui na descrição. Fechou? Qualquer dúvida é só falar, estou à disposição. Um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.